Oi vocês, tudo bem? Meu nome é Mariana Freire, eu sou nutricionista e hoje eu vou responder algumas dúvidas que a maioria das pessoas tem sobre nutrição. Então acompanhe esse vídeo até o final, se inscreva no canal para receber mais notícias, mais novidades e já dê o seu like aqui nesse vídeo. Então vamos lá, gente, para a primeira pergunta. Eu perguntei assim: é possível emagrecer sem exercício físico? A maioria das pessoas responderam que sim, e a resposta está correta. Eu consigo sim emagrecer sem exercício físico, uma vez que o emagrecimento ele depende apenas de você reduzir o seu consumo calórico. O consumo calórico tem que ser menor do que o seu gasto calórico. E é claro que a atividade física, ela colabora muito para isso, porque além dela promover a queima calórica, faz com que você gaste muito mais calorias, ela também promove o crescimento muscular. E esse crescimento muscular, como eu já disse aqui algumas vezes, ele faz com que o seu metabolismo fique mais acelerado. Então, é possível sim emagrecer sem fazer atividade física, lembrando que exercício físico sempre é um hábito saudável, que a gente estimula muito e ele ajuda, colabora sim no emagrecimento. Vamos para a segunda pergunta agora. É necessário tomar whey protein para quem pratica esportes? Algumas pessoas ficaram com dúvida se realmente é necessário, né? A pessoa precisa tomar o whey protein se ela faz exercício físico. E a resposta é não. Eu não preciso tomar o whey protein, ele não é fundamental na alimentação. Na verdade, o whey protein, ele é um alimento de proteína e a gente recomenda o consumo de whey protein, a suplementação de proteína, para aquela pessoa que não consegue ingerir proteínas através dos alimentos. Então, às vezes a pessoa precisa atingir uma quantidade X de proteína e somente com proteína derivada dos alimentos ela não consegue. E aí sim a gente suplementa a proteína para fechar essas proteínas do dia. Aí o whey protein ele é super válido, ele é muito bem aceito. Agora, a pessoa que pratica exercício físico e se alimenta bem e consegue fechar as proteínas provenientes da comida, da alimentação, ela não precisa, não é necessário tomar whey protein. Vamos agora para a terceira pergunta. É possível ganhar massa muscular sem fazer exercício físico? E a maioria das pessoas acertou, né? Porque respondeu que não é possível. A não ser que você esteja em fase de crescimento, tá? Aí você consegue ganhar massa muscular sem fazer exercício físico. Fora isso, quem não está mais nessa fase de crescimento não consegue ganhar massa muscular sem praticar exercício físico, e aí principalmente a musculação. Algum exercício físico que promova mesmo a hipertrofia, né? O estímulo muscular. Por isso que tem muitas pessoas que vão lá no consultório e falam assim: ah, doutor, eu tô querendo ganhar massa, né? Tô querendo hipertrofiar, querendo crescer músculo. E aí a minha primeira pergunta é: qual exercício que você pratica? Se a pessoa responde que não pratica exercícios físicos, eu já encaminho para que a pessoa comece imediatamente a fazer uma musculação de preferência ou algum esporte que trabalha com a massa muscular. Então, não é possível ganhar massa muscular sem praticar exercício físico. Outra perguntinha então. Whey protein deve ser usado apenas no pós-treino? Gente, acho que essa pergunta é uma que mais causa aí confusão nas pessoas. Whey protein, ele é um suplemento de proteína, tá? Ele é uma bebida de proteína. E ela deve ser usada, como eu disse, para atingir a gramagem, né, de ingestão que a pessoa precisa durante o dia.
Então ele serve para fechar a quantidade de proteínas do dia. A maioria das pessoas acaba usando como pós-treino, e tá certo, ok, pela praticidade, tá? Por ser algo mais prático. Então, de você acabar a academia lá, o exercício físico, e já ter algum suplemento, algum alimento na mão, e preferencialmente de proteína. E aí o whey protein ele vai muito bem. Porém, ele não deve ser usado, ele não precisa ser usado apenas no pós-treino, porque ele não é um suplemento desenvolvido apenas para o pós-treino, tá? Ele é uma bebida de proteína. Sendo assim, ele pode ser usado durante qualquer momento do seu dia, e eu acabo indicando muito até as pessoas que trabalham, às vezes não tem tempo para almoçar durante o dia, ou se estão com fome e já tá no horário de fazer um lanche e elas não tem como, né, se alimentar. E aí eu sugiro que sempre que leve o whey protein, para que nesses momentos acaba facilitando muito, por ser um alimento prático. É uma bebida de proteína que tem outro sabor, né? Porque nos alimentos proteicos a gente fica restrito a carne, ovo, né? Peixe, frango, e o whey protein acaba sendo diversificando aí a sua fonte de proteína, os alimentos fontes de proteína. Então a resposta é não, ele não precisa ser usado somente no pós-treino. Outra pergunta: para emagrecer, devo aumentar a minha ingestão de proteína? Essa pergunta é bem polêmica, né? Eu quero até saber a sua opinião. E aí, para isso, eu vou abrir aqui um espaço para pedir que você curta, né, o meu vídeo, dê o seu like, com toda a gentileza, pedindo para você isso. E se inscreva também no canal, para que você possa me apoiar, continuando a fazer esses vídeos que acabam levando informação até você e tirando também muitas dúvidas. Então se inscreva aqui no canal e dê o seu like. Bom, vai depender muito, na verdade, né? Se a pessoa vai aumentar a ingestão de proteínas. Por quê? Depende da estratégia que a pessoa vai seguir para o emagrecimento. Existem muitas estratégias excelentes para emagrecer, e existe você fazer uma estratégia hipocalórica, então redução de calorias. E existe a estratégia que eu defendo tanto, que é a estratégia low carb, que é quando você reduz a quantidade de carboidratos, principalmente de carboidratos processados, refinados, para atingir, né, conseguir a queima de gordura corporal. E daí você já está promovendo um emagrecimento, tanto com a estratégia hipocalórica quanto low carb. Mas eu acabo sugerindo aí que sim, que você precisa aumentar a ingestão de proteínas, porque uma vez que você vai reduzir os carboidratos ou as calorias, né, você precisa ter alimentação rica em proteína para garantir saciedade e para preservação de massa magra. Então, acredito que sim, que a resposta, a maioria das pessoas vão precisar aumentar a ingestão de proteína, até porque elas vão diminuir o carboidrato, ou vão tirar algum outro alimento aí que não seja muito, que não esteja dentro da dieta. E aí os alimentos que acabam permanecendo são as verduras, frutas, legumes e proteína. A não ser que seja aquela pessoa que já come muita proteína e já consegue fechar as proteínas do dia. Essa pessoa não vai precisar aumentar a ingestão. Talvez ela precise somente reduzir carboidratos, gorduras e alimentos industrializados como num todo. Mas na grande maioria acredito que vai precisar sim aumentar a ingestão de proteínas, e já existem muitos estudos que comprovam que a pessoa que ingere mais proteínas, ela promove o emagrecimento. Vamos para a próxima pergunta.
Consigo ganhar massa muscular sem usar suplementos? A maioria das pessoas acertou, né? Disse que sim. A gente consegue sim usar, ganhar músculo, ganhar massa muscular, hipertrofiar, sem o uso de suplemento. Para isso é necessário somente você fazer exercício físico, né? Preferencialmente musculação, se alimentar bem, e aí inclui principalmente você atingir a gramagem de proteína necessária do dia, de acordo com seu peso. Você descansar, ter um bom descanso, e tudo isso, e a constância, né, disso tudo. Isso vai fazer a hipertrofia, o ganho de massa muscular. Se você consegue fechar as proteínas do dia sem usar o suplemento, perfeito, sem problema algum. Uma vez que a proteína, ela é usada, e aí a proteína pode ser a carne, o consumo de carne, de ovos, frango, peixe, enfim. Ela vai ser, inclusive a proteína vegetal para os vegetarianos, tá? A proteína proveniente da soja, do grão de bico. E aí essa proteína, ela é utilizada para restauração da fibra muscular e consecutivamente gerando hipertrofia com todos os estímulos da musculação, aí tem o descanso e atingir a gramagem proteica diária. Então a resposta é sim, eu consigo ganhar massa muscular sem utilizar suplementos. Outra perguntinha polêmica é: para perder gordura, é preciso comer de 3 em 3 horas? E aí? E eu digo que é polêmica porque, como eu disse já antes, existem várias estratégias para o emagrecimento. E uma delas, né, que é uma dieta, vamos dizer assim, generalizada, uma dieta tradicional, uma dieta que a gente já pode passar para um grande número de pessoas, né, para um grupo de pessoas, sem ser uma dieta tão individualizada, tão detalhada, seria essa estratégia alimentar de comer de 3 em 3 horas, para garantir a glicemia, para garantir hidratação e várias outras coisas, né? Mas a minha humilde opinião é que a pessoa não precisa comer de 3 em 3 horas para emagrecer. Gente, a gente tá querendo emagrecer, né? Vamos pensar assim, eu tô querendo emagrecer. Para que eu possa emagrecer, eu preciso que meu corpo entenda que ele precisa usar a gordura como fonte de energia. Então eu preciso mandar a mensagem que meu corpo precisa queimar essa gordura que existe nele como fonte de energia. Como que eu mando essa mensagem para o meu corpo? Se eu comer a cada 3 horas, o meu corpo não vai entender isso, porque ele vai usar de fonte de energia essa comida que você está comendo, o alimento que você está ingerindo. Portanto, o ideal, o que eu mais acabo defendendo, né, na estratégia que eu ensino de emagrecimento, é você respeitar os estímulos do seu corpo. Então, isso significa respeitar a sua fome, esperar a fome para se alimentar. E aí, no momento que for se alimentar, comer com qualidade e não em quantidade. A quantidade vai ser aquilo que você vai que o seu organismo vai determinando o razoável para matar a sua fome. Agora, a qualidade sim é o mais importante, porque se você for matar a sua fome num pão, numa massa, daqui a 1h30, 2 horas, você já vai estar morrendo de fome novamente. Por isso que nesse momento é importante aí adequar a dieta, o nutricionista adequar a sua dieta. E aí se alimentando com mais verduras, proteína. Com certeza você não vai precisar comer de 3 em 3 horas, vai garantir uma excelente nutrição, vai comer o que a gente chama comida de verdade, né? E vai emagrecer. E a última perguntinha é:
qualquer pessoa pode fazer o jejum intermitente? E aí que houve aí uma disputa, né? Ninguém, na verdade, ficou bem dividido as respostas, ficaram bem divididas. Algumas pessoas acham que sim, outras acham que não. Gente, qualquer tipo de aconselhamento nutricional é importante ser instruído pelo profissional, tá? Então, eu já começo falando isso porque não tentem fazer nada sozinhos. Vocês podem estar acertando por um lado e errando pelo outro, e isso pode trazer consequências, danos sérios à sua saúde. Não é qualquer pessoa que pode fazer o jejum intermitente, tá? Já iniciando falando de crianças, de grávidas e idosos. A gente não recomenda fazer o jejum intermitente, a não ser que seja liberado por um nutricionista ou por um médico. Se for indicação do seu médico ou da nutricionista, ok, mas fora isso, você não faça sem consultar um profissional. Tem muitas pessoas que acham que jejum intermitente é dieta. O jejum intermitente não é dieta. O jejum intermitente é uma estratégia usada com vários objetivos, na verdade. E o principal é o emagrecimento, é a redução de gordura corporal. E tem aquelas pessoas também que se sentem mal fazendo jejum, que mesmo a gente passando todas as instruções, as orientações necessárias para fazer o jejum, a pessoa se sente mal. Ou seja, para essa pessoa, o jejum não é para essa pessoa, tá? Então não faça sozinho, sem nenhuma instrução, sem nenhum acompanhamento de um nutricionista. Mas o jejum não é para todo mundo. Outra coisa que eu já vou aproveitar e falar aqui é que é muito importante, antes de iniciar um jejum intermitente, você já estar adaptado à estratégia low carb ou alguma dieta passada pelo seu nutricionista. Por isso que quem já é meu paciente sabe que eu nunca passo o jejum na primeira consulta. Você que já é meu paciente, eu ainda não te passei o jejum por algum motivo, pode falar comigo, mas com certeza na primeira consulta eu não vou passar, porque eu preciso de uma adaptação da estratégia que eu passei alimentar para avaliação, para avaliar se é realmente necessário, se é o caso de passar o jejum intermitente ou não. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do meu assunto e eu peço mais uma vez que vocês deem um like aqui no meu vídeo, se inscrevam no canal para acompanhar todos os meus vídeos com novidades e conteúdos feito com muito carinho pensando em vocês, sempre com temas variados de nutrição, emagrecimento, hipertrofia, doenças relacionadas à alimentação. E muito obrigada por assistir o meu vídeo. Um beijo grande, tchau!